a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. É um pouco longe, né? Não quer que eu bote mais pertinho? Amados irmãos, Tá longe, não tá não? estamos nos preparando agora para oferecer ao Senhor nosso Deus um culto de adoração e de pregação do Evangelho. Gostaria que vocês se desligassem agora de quaisquer outros interesses e se voltassem para ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. É apenas uma hora que temos durante a semana para esse trabalho. Então, você pode usar esta hora justamente para cuidar do trabalho de Deus, para assisti-lo, para, tudo bem, adorá-lo. Vamos adorar nosso Deus durante uma hora, essa hora de culto, de 7 às 8 da noite. Vamos nos preparar para ouvir e para pregar e para tomarmos posse do reino, para sermos salvos por Jesus, o nosso querido Salvador, que deixou toda a sua glória no céu para estar aqui conosco, cuidando de nós durante 33 anos. Até foi perseguido desde que nasceu, foi perseguido porque nos amou, desde que nasceu, porque muito antes que a humanidade existisse, ele foi imolado para a salvação de toda a humanidade que viria. De tal maneira que quando o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, surgiram no mundo, o plano de salvação já estava preparado por nosso Deus para nos acudir. Então nós vamos glorificar o nosso Deus, pregando esse evangelho glorioso, essa bênção maravilhosa, e orando por aqueles que precisam de oração. Vamos orar agora. Vamos pedir ao Senhor que abençoe, por misericórdia, a todos aqueles que estão carentes da bênção de Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir agora
que Tu abençoes os que estão enfermos, os que estão preocupados, os que estão, Senhor Deus, sofrendo prejuízos com essas catástrofes e essas enfermidades que Tu estás permitindo que venham ao mundo para corrigir ao mundo do seu pecado. Pai querido, nós queremos Te louvar, Te bendizer, Te exaltar, glorificar o Teu nome e pedir-Te pelos nossos familiares que estão espalhados nesse país inteiro. Pedirmos, Senhor Deus, pelos nossos familiares que estão lá em Foz do Iguaçu, o Romildo, os filhos, e a Eliane e os filhos também, o marido. Pedir-te pelo Beto, que está agora viajando lá por Mato Grosso, fazendo o teu trabalho. Pedir-te por os teus servos que estão aqui agora no Brasil, no Rio de Janeiro. Pedir-te pela Esther, pela Elisa, pelo teu servo Rogério, que não está bem de saúde. Pediste pela Márcia, do Rogério. Pediste pela tua serva, o anjo da guarda que colocaste em nosso caminho para cuidar de nós. Toma ela em tuas mãos. Cuida dela por misericórdia, meu Pai. Abençoa nessa hora os que estão orando, os que estão pregando a Tua palavra, os que estão preocupados com o Teu reino, com a salvação dos pecadores, como nós estamos. Toma-nos em Tuas santas mãos. Só Tu podes resolver os problemas que atingem esse mundo inteiro nesse tempo. Fica conosco, Pai Celeste. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Esconde-nos atrás da Tua cruz, aquela mesma cruz do Teu Filho Santo padeceu por nós, derramando todo o seu sangue, morreu por nós, mas nos salvou. Toma-nos em Tuas santas mãos, ouve a nossa oração, perdoa a multidão dos nossos pecados e fica conosco, abençoa-nos na mensagem que vamos celebrar daqui a pouco e perdoa nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos. Amém e amém. Irmãos, graça e paz a todos, da parte daquele que é, que era e daquele que há de vir. Nós estamos felizes. Aleluia, meu O Senhor Deus. nos concede estar aqui. O pastor Ferreira chegou de viagem, tem 1 hora e 10 minutos, né? Tá aqui. Aleluia. Louvado seja o 1 hora nome do e Senhor. 10 minutos que ele chegou de Campinas. Aí tá aqui cansado aqui, mas ele resolveu fazer a live. Aleluia, Como glória eu a não Deus. tenho condição, que eu Amém, estou aqui Jesus. debilitado, eu tive que vir aqui. Nós estamos aqui felizes, né? Conosco aqui, Esther Gomes é minha irmã. Glória Pai do Senhor a ti, Jesus. meu amado. Mano, santos, olha, varão, Deus te abençoe aí, hein? Pastor Manuel Santos, né? Então Deus te abençoe. Irmã Leia Matos, Cachoeiro Itapemirim, a paz do Senhor, Pastor Rogério, Pastor Ferreira, a paz para a irmã Neuza e Márcia. Está entregue aqui, irmã Leia. Nós Aleluia. estamos aqui felizes, né? O pastor Luiz Vieira também está aqui conosco, assistindo, né? Ele é nosso amigo de infância. Pensei a semana inteira no nosso querido aí amigo, pastor Luiz Vieira. Eu falei, vou dar uma ligada, mas eu tô tão chumbado. Aleluia, Jesus. Eu falei, não vou acrescentar nada, né? Eu e a Márcia estamos ruim de saúde aqui. A nossa netinha também tá a mesma coisa.
E nós não estamos assim muito bem, não. Só deitado hoje o dia inteiro, não consigo nem jantar, nem almoçar, nem nada. Não trabalho hoje nem amanhã também, graças a Deus, né? Então vai dar certo para eu me recuperar, né? Então que Deus possa estar abençoando aí meu amigo pastor Luiz Vieira. Um grande abraço, pastor Hamilton. Aleluia. Também, né? Quero deixar um abraço aí para a esposa, para a família toda, para a igreja lá de Bom Sucesso. Amém. Quero também deixar um abraço também, né, para Sandra, para tua irmã Sandra, né? E ela fez um pedido, eu não esqueci não, né? Eu não esqueci do pedido que ela fez não. E na próxima vez que a gente se encontrar, vamos tentar fazer o encaixe com a Sandra, 41. com a irmã aí do pastor Luiz Vieira, né? É uma família muito querida nossa, de anos, 11. de quase 50 anos aí que a gente se conhece, né? Não. Entre falta de tempo a gente consegue ainda manter a amizade, manter o carinho, o amor. Amém. Né? Então que Deus abençoe aí a família toda, tá, pastor? Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos orar agradecendo o Senhor. Glória a Deus, Por maravilhoso. essa oportunidade de... Eu que ia fazer a live se o pastor Ferreira não chegasse, mas do jeito que eu tô. E aproveitando, eu quero tocar num assunto, né, que a gente tem algumas coisas que a gente pensa, parar para pensar de coisas que acontecem hoje e a gente, quem não lê muito a Bíblia, sai engolindo tudo. E aí uma pessoa estava falando comigo a respeito de judeu messiânico, né? O que é judeu messiânico? Aquele que aceitou Jesus, tem Jesus como seu salvador. Muito bem. Tem mais alguma coisa além disso? Porque na época do apóstolo Paulo, foi esse tipo de judeu que deu trabalho para ele. Então a gente não pode sair, né, engolindo tudo, não é isso, pastor Ferreira? Amém. A gente não pode sair engolindo tudo, por quê? Porque aquela turma era judeu messiânico, aceitou Jesus e começou a dar trabalho na igreja primitiva lá, com aquelas doideiras deles lá. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não sair abraçando tudo. Daqui a pouco o sujeito quer que a gente vá circuncidar, quer guardar sábado, tem um monte de coisa aí que eles têm aí, tem que fazer não sei o quê, quando na realidade a nossa realidade é outra. A nossa Amém. realidade é outra, né? Então nós precisamos tomar um certo cuidado com o que falam por aí, o que vai engolindo por aí. Tem uma outra coisa que eu quero falar, não é em tom de desabafo. Nós fizemos aqui um trabalho, eu e a irmã Márcia, e eu escolhi o livro de Juízes, né? Mas é um tom de desabafo aqui, os irmãos entendam aí. Vejam só, eu vejo comentaristas, pessoas falando que realmente o juiz ali não conseguia dar uma liga para ter uma pessoa como um referencial para a nação toda. 12. Realmente era isso que eles falavam. E nós vemos comentaristas falando isso também. Faz até sentido, só que Deus ele fala outra coisa. Deus ele falou assim para Samuel: eles não estão te rejeitando nem a ti não, estão rejeitando a mim. Aleluia. Então eu comecei a me despertar, peraí, eu não posso estar falando isso por aí, porque Deus ele tem um outro jeito de fazer as coisas. O povo não entendia isso, então optou por um rei. Comentarista, não, realmente, o rei seria melhor estar do lado da turma que ficou contra Samuel. Então a gente precisa ter cuidado ao abrir a boca para não estar falando, de repente a gente pode estar sendo achado combatendo contra Deus. É melhor a gente, né, analisar bem, ver bem aquilo que a gente fala, para depois a gente não ser achado em falta diante do Eterno, né? Não, era melhor mesmo um rei, porque era melhor fazer isso. Isso era o que o povo falava, e Deus falou para Samuel que eles estavam rejeitando, não era Samuel, estava rejeitando era Deus, porque Deus ele tinha um jeito de fazer diferente do ser humano. Juiz ele não era levantado. O Samuel ele tentou levantar os dois filhos dele como juízes e não deu certo. Quem levantava juiz era Deus, não era o homem. Não passava dinastia para trás, né? Quem levantava era Deus. Então não deu certo para os filhos de Samuel, que quem levanta é o Senhor. A não ser Jefté, que o povo quis, e Deus corroborou e deu 2 grandes vitórias para Jefté, né?
Então a gente precisa tomar um cuidado com o que a gente fala, para a gente, de repente, a gente tá do lado daquela turma que estava contra Samuel, que na realidade era contra Deus, né? Mas vamos ver aqui os irmãos que estão aqui, né? Pastor Gênesis, né? Tá aqui, a paz do Senhor. Pai do Senhor Jesus, pastor José dos Santos Ferreira, Rogério, muito bem, pastor Gênesis. Um grande abraço para o irmão aí em São Miguel Paulista, para a esposa, para a família toda, para a igreja, em nome de Jesus. A irmã Maria Carmo, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Ferreira e pastor Rogério e as nossas amadas irmãs Neuza e Márcia. As duas estão aqui. Retribua, irmã Maria Carmo. Um forte abraço para a irmã, para o pastor Sérgio da Conceição. Então, vocês são dois queridos para nós. Aleluia. Pode crer nisso. Tá bom? Um abraço aí onde vocês estiverem, né? Vocês estão em Maricá, onde vocês estão aí, que Deus possa estar abençoando vocês. Pastor Heron Miranda Aranha está aqui conosco hoje. Forte abraço, pastor. Deus te abençoe aí onde o irmão estiver, aí no norte, no Pará. Que Deus possa estar te abençoando grandemente e poderosamente. Pastor Manuel Santos também, Mano Santos aqui é ele, né? Um forte abraço aí, tá pastor? Para a varoa, para sua esposa. Enfim, recebo aqui o nosso carinho fraternal, né? O nosso amor fraternal. Quero deixar um abraço também para a irmã Luísa Torres, lá de Muqui, né? A congregação de Muqui, irmão Isael Gomes, a turma toda lá, que Deus possa te abençoar, varão. A igreja de Cachoeira Itapemirim, um forte abraço para vocês todos, Guilherme, irmã Bernadette, pastor Samuel Matos, irmã Márcia Valéria, enfim, todo mundo aí, receba um forte abraço nosso aqui com muita saudade. Eu quero também deixar um abraço para nossa irmã Elzira Ozier de São Paulo. Não posso deixar de falar, que Deus possa te abençoar, irmã Elzira Ozias, e aí a sua família toda, em nome de Jesus. E eu quero orar, fazer uma oração por vocês agora, antes que eu fique sem voz, né? Para a gente ir para o pastor Ferreira pregar a palavra de Deus, né? Oremos. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todos sempre. Glória ao teu nome. Exaltado seja o Senhor, ó Pai, de eternidade em eternidade, de geração em geração. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia que se foi, pela noite que chegou, pela oportunidade que temos de pregar a Tua palavra através desse canal. E, ó Deus, de dizer em alto e bom som que o Senhor é bom. Eternas são as Tuas misericórdias e elas são a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Quero te pedir pelos pastores que entraram, pastor Heron, pastor Gênesis, pastor Aloysio, pastor Manuel Santos. Quero também entregar a teu servo, pastor José Martins, lá em Pernambuco, pastor Paulo Ribeirinho. Toma o pastor Roque Coutinho Paiva nas tuas mãos. Abençoa essa turma toda, Pai. São os pregadores da tua palavra, pastor Cupertino e a sua esposa também. Abençoa esse povo todo, Pai, que tem levado a tua palavra adiante, pregado o teu evangelho. E em nome de Jesus, toma também o nosso pastor Samuel, que é o nosso presidente, pastor Ademir, abençoa esses homens que se dedicaram, estão se dedicando à tua obra, pela tua infinita misericórdia, que o céu pague no grande dia, no dia do Senhor, ó Pai, o esforço, o trabalho, a persistência na tua obra. Em nome de Jesus, eu quero entregar agora os enfermos em tuas mãos. Aleluia. Toma os enfermos em tuas mãos. Aleluia. Aquele que precisa do toque curador do meu Deus. Amém, Jesus. Daquele que precisa, ó Pai, de um alento. Daquele que precisa de uma resposta. Aleluia. Daquele que precisa, Senhor, da visitação do Senhor na vida desse alguém. Então eu entrego em tuas mãos. Ó Senhor, mostra-te forte para esta pessoa nesta noite. Se tem alguém desviado, que tome nesta noite uma posição de se voltar para o Senhor. Aquele que ainda não se entregou, não entendeu, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja convencendo. Aleluia. Do pecado, do erro, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Para que possam ser aclarados os olhos, como diz em Efésios, desperta tu que dormes,
Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia, Jesus. Então, Pai, que nessa noite almas sejam tocadas, almas sejam visitadas. E o toque curador do meu Deus esteja aí, ó Pai, fazendo a obra para curar alguém que está necessitado. Eu te oro por fé e me entrego, incluindo-me, entrego-me nas tuas mãos, a mim, minha esposa, que está mal também, a minha neta, Pai, pequenininha, está toda ruimzinha igual a gente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aleluia, Jesus. Teu servo pastor Ferreira que pregará agora, chegou, tem 1h10, 20 minutos de viagem, está cansado, mas falará da tua parte. Eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a minha preocupação é com os perdidos. Quanto à doutrina, eu deixo isso por conta dos pastores das igrejas. Mas eu prego na tentativa de salvar o perdido, acudir o perdido antes que ele caia no inferno. Portanto, nós vamos agora ler a palavra de Deus e entregarmos a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor aos que estão perdidos. Eu vou pedir ao Rogério para ler em João, capítulo 12, versículo 46 a 48. João 12, 46 a 48. Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 46 ao 48. Diz assim: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Amém e amém. Meus amados, eu sou um pregador do Evangelho. Eu prego esse Evangelho há mais de 70 anos. E a minha preocupação é a perdição do pecador. A minha preocupação é saber que quem não crê em Jesus está perdido para sempre. Por isso eu prego esta palavra. Olhe o que o Senhor Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, não permaneça perdido. Isso o Senhor Jesus está nos dizendo, que quem não crê nele, quem recusar crer nele, quem não valorizar a palavra que ele prega, esse está perdido, está nas trevas espirituais. Às vezes a pessoa não quer acreditar que está nas trevas porque está nesse mundo vendo tudo. Mas espiritualmente está perdido, está nas trevas do pecado. E o Senhor Jesus veio como luz para que aquele que cresce nele não permanecesse no pecado, o que significa que todo aquele que não crê nele está permanecendo no pecado e debaixo da ira de Deus. Eu gostaria que vocês parassem um pouco aí e pensassem nisso. Não há outro Salvador, não há quem possa salvar o pecador, a não ser
o Senhor Jesus. Não há quem possa acudir um pecador que está caindo no inferno, a não ser o Senhor Jesus, se esse pecador apelar para ele. Pois bem, o Senhor Jesus está dizendo aqui que aquele que não crê na sua palavra, ele está perdido, ele está em trevas, ele não sabe para onde vai, não sabe por que veio, para que veio, e não sabe para onde vai. E nós que vemos isso, nós que lemos isso na palavra de Deus, nós que sabemos que o homem que não aceita Jesus está perdido, nos preocupamos com essas pessoas. Nos preocupamos com essas pessoas. Porque o Senhor Jesus deixou a sua glória no céu e desceu a este mundo apodrecido, a este mundo corrompido, por amor a nós os perdidos. E ele está dizendo que só ele é o caminho, que não há salvação fora dele, e que quem não crê na sua palavra está perdido, está em trevas. É uma situação dolorosa que nós, os pregadores, sofremos quando pregamos, em pensarmos que alguém está ouvindo a pregação, mas não quer aceitá-la. Alguém está ouvindo que o Senhor Jesus é o único que pode salvar um pecador, mas não quer aceitá-lo. Fica agarrado com outras crenças, agarrados com santos, agarrados com ídolos e deixando Jesus e caindo no inferno a cada momento. E quando cai lá, se arrepende 1000 vezes de não ter crido em Jesus. Mas é tarde demais. Não pode haver, não há uma chance. O homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o julgamento, o juízo. E você não tem para que apelar. Não adianta clamar às montanhas que caiam sobre você para livrar você do juiz daquele trono maravilhoso. Não adianta você pedir, porque você já morreu fisicamente aqui e agora é só o julgamento. Agora é só o julgamento. Você não vai mais morrer. A morte eterna é sofrimento eterno. Não é morte para desaparecer, acabou-se, pronto. Não. A morte eterna é sofrimento eterno com o diabo e seus anjos. Por isso é que nós pregamos o Evangelho. É por isso que eu prego esse Evangelho há 70 anos. E se vivesse mais 70 anos, pregaria durante esse tempo todo esse Evangelho do meu amado Jesus. Pois bem, meus amados, eu gostaria que você visse isso. Vê-se bem, ele é a luz que veio para que aquele que cresce nele não permanecesse nas trevas, não continuasse perdido. E a Escritura garante que aquele que não aceitar Jesus está perdido. Não tem a quem apelar, não tem a quem buscar, não tem em quem crer, não tem boas obras, não tem. Não tem santo devocioneiro. Eu sou devoto de São Jorge. São Jorge não pode salvar ninguém. Eu sou devoto de São Sebastião. São Sebastião não pode salvar ninguém. Eu sou da Virgem Maria. Maria não pode salvar ninguém. Ela foi salva também pelo Filho. Pelo Filho. E ela disse que meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. Pois bem, ela também precisou do sacrifício, do sangue do seu Filho para lavar seus pecados,
Pois, portanto, ela não pode salvar ninguém. Não há quem possa salvar ninguém. O apóstolo Pedro diz isso no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo diz isso nas cartas que escreveu a Timóteo, que não há outro Salvador, que não há outra esperança, que não há outro que possa fazer nada, que todo aquele que não crê em Cristo está perdido, para sempre e sempre e sempre perdido. Não há como salvá-lo, não há como acudi-lo depois que ele passa. Por isso é que nós, os pregadores do Evangelho, insistimos com você. Insistimos com você. Olhe para quem veio, para quem abandonou a glória que tinha com o Pai no céu e veio a esse mundo salvar o pecador. Olhe para ele. Quem foi ele? Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele disse, ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, não há esperança para você no céu se você não aceitar, não crer, não abraçar a esse Jesus, maravilhoso Jesus, Pai da eternidade. Deus é puro, santo, correto, um Deus vivo, Deus que está contemplando, um Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e desse Príncipe da paz que reinará, o reino dele não terá fim, e todos aqueles que o aceitaram estarão com ele no reino dele permanentemente. Permanentemente. Até a consumação dos séculos, que só Deus sabe o que significa, na linguagem divina, essa consumação dos séculos. Pois bem, ele veio por você. Ele veio por mim. Eu aproveitei. Lamentei porque só pude encontrá-lo quando tinha 20 anos de idade. Oh, se eu tivesse encontrado mais cedo eu teria começado a pregar essa palavra maravilhosa. Pois bem, eu fui arrancado das trevas. Eu me lembro quando fui arrancado de lá. Eu me lembro quem era eu, o que eu estava planejando, o que eu estava resolvido a fazer. E o Senhor Jesus me acudiu ali e não deixou eu fazer aquilo que eu estava desejando fazer. Pois bem, até hoje, ele não me esqueceu, não me abandonou. E eu faço tudo, luto para não abandoná-lo também. E dou graças a Deus que até hoje não achei motivo de abandoná-lo. Eu queria que você pensasse nisso. Você está me ouvindo agora. Pode estar ouvindo pela última vez essa mensagem que só Jesus salva. Que você deve aproveitá-la esta noite, neste momento. Crê nesse Salvador maravilhoso. Porque ele disse, olha, eu não vim julgar, eu vim salvar. Quem vai julgar vocês é a palavra que eu falo. Quem vai julgar o mundo, os perdidos, é a palavra que eu estou falando. Vocês não querem crer? Vocês vão ter que crer nela, mas sem condições de arrepender-se mais ou de consertar mais a vida. Pois bem, a minha palavra vai julgar vocês. Isso que eu estou falando vai julgar vocês. O Senhor Jesus disse, olha, eu vim para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que é que isso significa, meus amados?
que qualquer um que não esteja ligado a Jesus está em trevas. Não adianta discutir, não adianta boas obras, não adianta promessa, não adianta favores, não adianta voto, não adianta pregar o evangelho. Se até o pregador, se ele não for um homem salvo, a pregação dele não vale nada. E naquele grande dia, alguém vai dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos tantas maravilhas. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Porque você às vezes pregou no nome de Jesus, mas sem ser salvo por ele. Não valeu nada. Não valeu nada. Você pregar no nome de Jesus, você está na igreja, achando que porque é membro de uma igreja aqui na terra, é membro da igreja no céu? Não. Não. Olhe para dentro de você. Olhe para a sua vida. Eu já preguei aqui alguma vez sobre aquele cego de Jericó, que quando o Senhor disse: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Ah, que maravilha! Ele viu seu próprio estado e dali em diante seguiu a Jesus. Pois bem, olhe para dentro de você. Não pense na sua projeção social, não pense no seu dinheiro agora, não pense na sua riqueza agora, não pense nos seus amores agora, não pense nos seus pecados gostosos agora, não pense nisso. Não pense nada disso. Pense em você. Porque você não sabe se amanhã terá a oportunidade de ouvir outra pregação. À noite, certamente que muita gente vai passar deste mundo para a eternidade esta noite. Certamente muita gente vai. E você pode ser um deles, não? Olhe, o Senhor Jesus quer que você abandone o seu pecado, creia nele, abrace ele, aceite a palavra dele e pregue este evangelho aos que estão presos no pecado, como você está agora. Ele quer libertar você para fazer de você um pregador, fazer de você um habitante do céu, um filho de Deus, porque a Escritura diz que aquele que aceita Jesus deixou de pertencer ao mundo, agora pertence a Deus. É filho de Deus. Não é mais filho da carne, filho da matéria, filho do pecado, filho do sangue, nada disso. Aquele que creu em Jesus, aceitou Jesus como Salvador, tornou-se filho de Deus, vai morar com Deus na glória eterna do Deus vivo. É uma oportunidade para você. Eu não sei quem é você, mas Deus sabe quem é você. Não pense que porque você dá o dízimo, porque você dá a oferta, porque você está na igreja, por isso você é um santo. Não. Olhe para dentro de você e veja se você realmente já se arrependeu dos seus pecados, se reconheceu pecador, arrependeu-se, abandonou os seus pecados, firmou sua vida com Jesus, anda com Jesus, a palavra de Jesus está em você e você agora é templo do Espírito Santo de Deus. É a habitação de Deus em espírito. Pense nisso. E corra no lugar que você está. Abrace Jesus. Ele quer salvar você
como quer salvar a cada pecador desse mundo. Ele veio por isso. Abraçou todo o sacrifício, sofreu o que jamais homem algum sofreu a 10ª parte, continua salvando, o sangue dele não coagula, continua lavando pecados. Os meus ele lavou, os seus ele quer lavar. É só você se entregar a ele. É só você se dar a ele. Olha, e não adianta você se desculpar por qualquer coisa. Não adianta apelo. Você não tem para quem apelar. Você não tem a quem pedir. Quando você pensar na sua salvação, pense o seguinte: quem morreu para me salvar? Jesus. Então é a ele que eu devo. Foi ele que morreu para me salvar. Os outros morreram porque creram nele e por isso morreram também, como muitos crentes foram sacrificados no início da vida cristã, da igreja. Até hoje, em muitos lugares, muito crente é morto, muito pastor é perseguido. Pois bem, aconteceu isso. Mas esses que foram perseguidos e mortos, eles não podem salvar ninguém. Eles eram perdidos como eu era perdido, como muitos são perdidos, e foram salvos para glorificar a Deus, fazer o trabalho de Deus, mas não podem salvar ninguém. Eu sou um pregador do Evangelho, mas eu não posso salvar ninguém. Eu apresento Jesus, o Salvador. Eu mostro Jesus, o Salvador. Ele dizendo que o bom pastor dá a sua vida pela salvação das almas, pelos pecadores. E deu mesmo. E deu mesmo. O Salvador continua salvando hoje. E a Escritura diz que ele lava os nossos pecados, que são negros, que são vermelhos como o carmesim. Ele lava, deixa mais alvos do que a neve e nos apresenta ao Pai como se nunca houvéssemos pecado. Pense nisso agora. Pense nisso agora. Está pensando? Pois bem, você pode nesta noite passar da morte para a vida, crendo em Jesus, porque morto você está. É como diz João 3,17, não é? Quem crê nele tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Quer dizer, aqueles que não creem já estão condenados. Jesus pode arrancá-los da condenação, como fez comigo, como fez com todos aqueles que estão na glória agora, como fez com toda a igreja que é santa hoje. Olha, a igreja que é santa, a igreja que ama a palavra de Deus, que não ama confusão, que não vai na história daqueles que estão por aí pregando, inventando moda. Pois bem, a igreja não vai por esse caminho. A igreja agarra-se à palavra de Deus e prega a palavra de Deus e não inventa coisa para pregar, não. Não interpreta coisas erradas. Quando eu vejo pregadores interpretando uma palavra de Deus, um interpreta de uma maneira, outro de outra, já sei que um dos dois está errado ou os dois estão errados. Então eu prefiro ficar com a palavra como foi falada pelo Espírito Santo de Deus aos profetas do Senhor. Prefiro ficar com essa palavra, certo? Jesus morreu por mim,
A palavra de Deus está dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo que ele deixou a sua glória por amor de mim, para morrer por mim, para me salvar. Creio nisso. A palavra está dizendo que ele é o Senhor da graça, e onde abundou o pecado, a graça superabundou. Quer dizer que o Senhor Jesus, a graça dele cobre muito o pecado, e você, seja você que tipo de pecador você é, se você crê em Jesus, ele lhe salva hoje, agora, nesse instante. Ele cuida de você agora. Aí você vai para uma igreja, viu? E vai ter vai ser doutrinado, vai ser ensinado, vai ser santificado, vai ser orientado, abraçado, porque você é um crente em Jesus e ele quer que você cresça na graça e no conhecimento dele, para pregar aos outros aquele Jesus maravilhoso que passou 33 anos entre nós, que durante 3 anos pregou a palavra, foi perseguido, foi preso, foi castigado, foi cuspido, foi coroado de espinhos, mas não negou, mas não reclamou. A Escritura diz que ele foi levado como cordeiro para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca para reclamar. Por quê? Porque ele sabia que se ele reclamasse, a minha salvação estava prejudicada. Se ele reclamasse, não teria ninguém no céu agora. Mas ele não reclamou, suportou tudo e por fim disse, tetelestai, por fim ele disse, está consumado, o pecador que eu salvei não deve mais nada à lei, ele agora é filho de Deus, ele agora é nascido de novo, ele agora é nova criatura e ele vive para Deus, para o céu. Que oração? Pode continuar? Pois bem, meus amados, então, o que eu quero dizer para vocês é isso. O pregador do Evangelho, ele sofre. Ele sofre porque, às vezes, ele sabe que está pregando para uma palavra, para uma pessoa, que está escutando, mas não está guardando no coração, não está interessado. Deixa para lá. Pois bem, isso nos faz sofrer como pregadores. Viu? Pois bem, e nos faz sofrer também nós sabermos que vocês estão perdidos, que irão para o fogo eterno. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Esse pessoal está perdido, está nas trevas, está no escuro, e a gente está pregando, e ele faz que não quer ouvir, não dá valor ao Evangelho, não dá valor à pregação da palavra de Deus, não dá valor ao Senhor Jesus, que deixou a sua glória para vir a esse mundo morrer por nós. Oh, isso nos faz sofrer, porque vemos pessoas caindo no inferno depois de terem ouvido a pregação do Evangelho. Se nunca tivesse ouvido, a Escritura diz que Deus não leva em conta os dias da ignorância. Não, ele não leva em conta. Tem muita gente que nunca ouviu de Jesus, está no céu agora, porque viu as coisas que apontavam para Jesus, embora ele não conhecesse bem Jesus, nem saber para quem essas coisas apontavam, mas ele creu naquelas promessas e porque creu, foi salvo. Pois bem, então Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas para você que já ouviu a palavra, para você que está ouvindo agora a palavra de Deus, para você que está tendo conhecimento do que Jesus disse a você, que ele veio por sua causa, que ele veio para lhe salvar, que ele veio
para vencer o inimigo de sua alma, que ele veio para arrancar você das garras do inferno. Pois bem, você está ouvindo essa palavra, o que quer dizer que a partir de agora, você não é mais ignorante, você não é mais inocente, e agora cabe a você crer, aceitar, confessar, abandonar o pecado, se arrepender do pecado, agarrar-se com Deus para gozar a eternidade com o Pai. Porque agora, depois que você ouviu a palavra, conhece a palavra, sabe a palavra, se você não crê, não há perdão para você. Não há perdão para você. Não há meio salvo no céu. Muita gente que teve quase salvo está no inferno agora. Por quê? Esteve na igreja, esteve perto, ouviu a mensagem, mas não quis deixar o pecado, não quis abandonar a vida que levava, não quis agarrar-se com Jesus, ele não quis confessar seu pecado, abandoná-lo, pedir perdão, ele não quis nada disso. Assistiu o culto, terminou o culto, foi embora da mesma maneira. Pois bem, o que é que essa pessoa vai receber? A condenação, porque ele vai ser condenado sabendo, porque aquele que está ouvindo essa mensagem de Jesus nunca mais pode ser considerado como ignorante, como não saber. Ele sabe, só não quer. E então não há salvação para ele. Não há salvação para quem não aceita. Então, meu amado, eu peço a você que nesta hora creia no Senhor Jesus. Aceite a palavra que estamos pregando. Eu estou sofrendo com você, pensando em você não aceitar, e amanhã talvez você não está mais entre nós. Você ter passado para a eternidade sem Jesus, depois de ouvir a palavra dele. Então, eu te peço que aceite agora essa palavra de Jesus para você. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que crê na minha palavra não permaneça nas trevas. Ele não quer que você permaneça. Ele quer que você aceite a palavra dele e vá morar na glória com ele. É o único remédio. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que Deus tenha misericórdia de você, Ele está tendo misericórdia. E que você aceite essa misericórdia de Deus que Ele nos mandou através do seu Filho Jesus, morrendo na cruz, abraçando o sacrifício, todo o pecado que você cometeu, Ele perdoou, Ele pagou na cruz para que você entrasse no céu com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te cure esse mal e te bote na glória. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos terminar, né? Quero aqui acusar a presença da irmã Alonso de São Gonçalo. Que Deus abençoe, tá, minha irmã? Paz do Senhor Jesus, amém. A nossa irmã Elzira Uzias, né? A paz do Senhor, pastor de Rogério, pastor Ferreira, já tinha, né? Um grande abraço, tá, irmã? Fátima de Almeida tá aqui, graça e paz do Senhor Jesus, um grande abraço, Fátima, tia da minha esposa, né? Nossa irmã em Cristo Jesus. Tá aí também, né? Irmã Nini Alonso,
Pastor Heron Miranda dando a saudação, né? Aleluia. Saudações no Senhor, os distintos pastores Ferreira e Rogério e a vossa distinta família. Deus abençoe, Pastor Heron. Eu recebo aqui e que Deus possa te abençoar grandemente aí onde o irmão estiver. Saudade é grande também, né? Tá aqui pastor José Martins, a paz do Senhor Jesus, meus nobres pastores Ferreira e pastor Rogério, missionária Neuza, que Deus continue abençoando a vida de todos. Saudades de vocês. Nós também, né? Já acabou a Assembleia Geral, a gente já tá com saudade. Né? É isso aí. Amém. Guilherme Gomes Visa, boa noite na paz do Senhor Jesus. Muito bem, Guilherme, Deus te abençoe em Cachoeiro. Francisco Carvalho dando glória a Deus, isso aí. Né? Nossa irmã Nininha Alonso aqui interagindo, irmã Maria Carmo, né? Se eu fosse você, abençoa a tua mãe emprestada. Se eu fosse você, tomava uma posição e deixava Jesus fazer morada no seu coração. Hoje é noite de salvação, não perca essa oportunidade em nome de Jesus, irmã Maria Carmo, é verdade. A gente não pode diluir a mensagem da palavra com comentários, né? Então é isso aí, irmã Maria Carmo. Né? A mensagem é certeira e a gente continua nessa linha aí que a irmã colocou. Que Deus abençoe a irmã poderosamente por essa palavra aí. Né? O que ela disse? Concitando alguém a se entregar para o Senhor Jesus, irmã Maria Carmo, né? Concitando alguém a se entregar para o Senhor Jesus, não perdendo a oportunidade de hoje. Amanhã pode ser tarde. É isso aí mesmo. Que Deus te abençoe, irmã Maria Carmo, em nome de Jesus. Tá aqui a irmã Leia Matos, Ruth Silva Cruz, muito bem, Deus abençoe. Né? E nós vamos orar. Cleide Alves também, Rogério. Cleide Alves também. Muito bem. E irmã, eu quero deixar um abraço aqui para a irmã Leni Visa, lá em São João do Manhuaçu. Também lá para a irmã Jessi na Grande Vitória. Né? Para a irmã Luísa Torres, lá de Muqui também. Que Deus possa estar abençoando vocês todos agora, em nome de Jesus. E nós faremos a oração final. Né? E se o Senhor Jesus não voltar, segunda-feira nós estaremos aqui às 19 horas. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Glória a Deus maravilhoso. Ó Deus, que a tua palavra prospere, Pai. Amém, meu que Deus. foi enviada. Amém, Senhor, não meu deixe Pai. cair no esquecimento. Foi mais uma live, mais uma Aleluia. mensagem. Não, Pai, que ela martele corações, mentes e vidas, para que as pessoas se cheguem, tomem uma posição com o Senhor Jesus. Ó Senhor, não deixe que isso pare hoje. Quero entregar aquelas pessoas Aleluia. que vão entrar na live depois, durante a semana, Aleluia. os dias, que a tua bênção os alcance igualmente, Pai. Amém. Ó Senhor, que tenhamos uma semana próspera, abençoada, direcionada pelo Senhor. Eu te oro por fé, crendo nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Da bênção apostólica. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor, e todos digam amém. Irmãos, Deus abençoe, até segunda-feira, às 19 horas.